Professores Brasolex, tem mais um vídeo aí. Veio esse videogame aí respondendo ao Thiago Lima, né, que fez aí alguns questionamentos sobre a questão da nostalgia e da saudade do passado. Sobre a questão de jogar videogame, não, mas até um complemento que eu faço agora, não é bem assim, Thiago Lima, porque na verdade não é simplesmente a questão da nostalgia do passado, do videogame, não, porque ainda você tem novos momentos de alegria que você pode passar jogando videogame, mesmo com outras pessoas. Então depende da situação. Então o vídeo é justamente isso, sobre videogame, nostalgia e satanismo, né? E aí mensagens subliminares, ou mesmo não tão subliminares assim. Respondendo ao Thiago Lima, então é errado. Vamos dizer errado se o sujeito não sabe que o jogo de videogame, algum jogo específico, tem eventualmente conceitos satanistas. E se o sujeito não sabe que o jogo de videogame tem conceitos satanistas, então justamente aí, se eventualmente ele não sabe, da parte dele nem há possibilidade de pecado nenhum. Porque a análise que ele vai fazer é justamente uma análise absolutamente inocente da história. Então, ele não vai fazer uma análise de mensagem subliminar que ele nem sabe que existe, seja em relação ao que a história significa metaforicamente, ou o significado da própria história, ou mesmo mensagens subliminares colocadas, assim, no sentido de uma imagem, uma gravura, aquilo que eventualmente aparece bem rápido na imagem, como no sentido nazista, né? Então, não sei se eu já falei isso em algum vídeo. Então, tem essa questão. E aquela coisa, se ele sentir nostalgia do jogo e ele não souber que aquilo tem eventualmente, e ele não sabe que aquilo tem um satanismo envolvido, então, em relação ao resultado, no final você não tem muitas vezes como gerar um pecado, muitas vezes fez parte da história da pessoa. Segundo, se ele souber disso, aí claro, aí é um outro cálculo que nós temos que fazer. Como eu falei, no primeiro caso, o sujeito não é que ele dissocia, é que ele simplesmente não sabe. Ou eventualmente ele até pode saber que potencialmente haja mensagens subliminares, mas ele também não verificou nenhuma. Às vezes o cara ele sabe o que é o conceito de mensagem subliminar, nos dois sentidos, seja ele metafórico, seja ele um flash de imagem, uma imagem que fica um pouco mais de tempo, não necessariamente um flash, mas uma gravura que pode aparecer durante mais tempo. O cara consegue, ele sabe o que é mensagem subliminar, mas ele não verificou nenhuma no jogo. Então depende da circunstância. Isso que eu ainda estou falando aqui, vamos dizer, dentro do primeiro exemplo. O cara não observou nada subliminar, às vezes até num jogo que tinha. Então, a segunda questão, e se o cara souber de mensagem subliminar, e ele viu mensagens subliminares no jogo? Então, calma, se ele souber disso, é uma escolha dele jogar ou não jogar o jogo. Então, na verdade, assim, porque ele pode realmente fazer a análise do jogo no sentido de tá, eu verdadeiramente estou comprando esse material, eu sei que tem mensagem subliminar, mas eu quero focar só na história, porque eu acho que a história tem um significado interessante. A história também pode ter um conteúdo satanista, mas não é nessa perspectiva que eu quero, eventualmente, interpretar a história. Quero interpretar a história apenas num sentido um pouco mais literal, de que aquilo não necessariamente é um satanismo, eventualmente seria uma história bem contada, mas uma história bem contada que tem uma história interessante dentro da lógica do jogo, e que eventualmente vai ter conceitos interessantes. Eu poderia dizer assim, vamos supor que o jogo ele tem um determinado sacrifício, que talvez não fique tão claro que aquilo é um sacrifício no primeiro momento. Pode até ser um sacrifício satanista. Só que na lógica do jogo aquilo não é um sacrifício satanista. Então é justamente isso que a pessoa vai desejar ver. Ela vai olhar de maneira, não, peraí, as pessoas nesse jogo não são necessariamente ruins. Elas estão fazendo uma coisa que talvez subliminarmente seja até maldosa, mas é apenas no subliminar. Porque na lógica da história aquilo é uma coisa correta de ser feita. Como, por exemplo, eventualmente, talvez eu não lembro se eventualmente eu vi isso em algum jogo, vamos supor que pode ter uma certa simbologia ali, a questão da Torre de Babel e tal. Então, eventualmente, o sujeito está levando uma tocha com fogo, né? E tem toda a história ali do Nimrod, com a mãe dele e tal, acho que Semíramis, né? Eventualmente ele leva uma tocha. Tá, aquilo pode eventualmente, ele está fazendo tipo um ritual no sentido de cruzar uma determinada rua, vamos dizer assim, uma viela, até chegar num determinado lugar e acender o fogo. Então isso pode ser de alguma forma subliminar. Pode ser uma coisa até satânica. Não sei se ali, eventualmente, Nimrod e Semíramis são pessoas que são satanistas ou realmente foram pessoas maldosas, ou desejaram idolatria para si mesmos. Eu estou tentando dizer, vamos supor que isso realmente, pode até ser que não seja, mas vamos supor que seja um satanismo direto, fechar. Não, por mais que isso seja subliminar, por mais que isso, em determinado jogo, esse acender da tocha possa significar
algo subliminar, você pode dissociar isso. Você pode ignorar essa parte no sentido de ser subliminar e jogar o jogo como se esse mero acender de tocha não fosse algo subliminar. Você pode jogar interpretando que na história do jogo aquilo é apenas um ritual que eles fazem. E os personagens não necessariamente estão cientes disso. Então, assim, existem 3 formas de interpretar, na verdade. Por mais que isso possa parecer uma coisa, não, mas ele está exagerando. Não, mas é a realidade. Ou o sujeito interpreta literalmente, sabendo ou não sabendo da história. E se ele sabe da história, ele pode deixar de lado a história subliminar. Ou não, o cara pode jogar justamente para procurar mensagem subliminar e criticar o jogo. São talvez 2 visões. E talvez aí uma terceira visão seria, acho que o cara que não entende nada mesmo. Deixa eu ver. Porque o cara que realmente entende de mensagem subliminar e quer criticar, eu acho que a terceira visão seria o cara que realmente não entende e quer jogar e ele vai sentir uma nostalgia. Uma quarta visão seria o cara que ele reconhece a possibilidade de haver mensagem subliminar no jogo, mas ele não tem conhecimento suficiente para reconhecer. Então, talvez 4 possibilidades aí. Se ele souber disso, é uma escolha dele de jogar ou não jogar. Não mais gostar ou continuar gostando do jogo. Ele pode decidir não mais gostar ou continuar gostando do jogo. Justamente porque às vezes a história é boa, mesmo que o significado subliminar seja ruim. Mesmo com o satanismo envolvido. Por isso, digo que é importante se saber a verdade sobre os jogos. Por quê? Justamente pela escolha que você faz. Pode haver algum interesse mal por trás da construção da história do jogo, ou dos conceitos do jogo, das gravuras do jogo, das mensagens do jogo em si. Mas para você eventualmente tomar uma posição mais profunda a respeito, justamente você teria que ter o conhecimento da potencialidade de haver mensagens subliminares, ou mesmo conseguir entender que alguns dos eventos do jogo, ou mesmo do design, dos desenhos eventualmente colocados no jogo, podem ter uma simbologia no mínimo questionável, no mínimo dubitável, né? Então, por isso é verdade, por isso a explanação de que falar sobre mensagens subliminares é algo relevante. Por que funciona assim? O sujeito pode e deve dissociar as coisas, e é um direito dele dissociar. Ele pode eventualmente, mas isso aqui eventualmente simboliza o satanismo. Não quer dizer que a história não seja interessante. A história é literal. Pode ser uma história eventualmente de 2 irmãos gêmeos. Isso pode ter de alguma forma alguma conexão, sei lá, com Roma, que se separou das cidades, Roma e Remo, não sei, uma coisa muito louca. Tudo bem, mas essa história desses gêmeos, e eles eventualmente tendo lutas entre si, ou se unindo para eventualmente enfrentar dificuldade, isso de alguma forma possa simbolizar alguma subliminaridade, não quer dizer que a história literalmente apartada do seu significado subliminar não seja uma história interessante, e que pode levar a ensinamentos. Por mais subliminar que seja. E aí é complicado, porque sim, vai ficar a descrição do jogador. Eu não acredito muito que totalmente que, vamos supor assim, uma neurolinguística apenas com design possa eventualmente influenciar muito a mentalidade da pessoa. Agora, por outro lado, no que se refere mais a conhecimento, sim, pode influenciar. A pessoa pode achar que é certa uma ideia errada. E aí é um problema. Mas o sujeito pode e deve dissociar as coisas. Não sabe, por exemplo, não sabe que é satanismo e ele só vê a história ser legal e se sentir bem resolvendo os mistérios ou os quebra-cabeças do jogo, ou desvendando, ou até vencendo os obstáculos do jogo, porque essa é uma forma de você interpretar o jogo, que você pode até entender das mensagens subliminares e deixar isso de lado. Ou jogar para criticar as mensagens subliminares, ou não entender. Olha, essas 3 visões que eu queria falar.